Boa tarde a todos. Vamos dar início aqui à apresentação da gestão de energia na exploração agrícola. Neste ano tão complexo, de grande dificuldade em gerir os contratos de energia, o preço, a variabilidade que existe e também verificar se a produção de energia própria pode ser interessante em termos de competitividade das nossas empresas. Nós somos aqui uma quinta agrícola, que vai na sexta geração, onde a quarta geração de 10 irmãos está a administrar aqui esta exploração. Produzimos milho essencialmente regadio, algum trigo e temos algumas áreas de conservação. Trabalham aqui 15 pessoas e temos também algumas pessoas a tempo parcial. O nosso milho serve para alimentar o país durante 2 dias e meio e a nossa eletricidade para alimentar o país cerca de 33 minutos. Como é que está dividido o custo de cultura em relação aos custos da conta de cultura este ano? Este ano que não vai ser o análise de 2022, pois a alteração dos custos e dos proveitos tem sido muito complexa para fazer uma análise. Eu vou admitir custo de cultura do ano 2021, o ano que estava tudo em velocidade cruzeiro, estável, tanto em termos de custos como em termos de proveitos. Depois vamos ver a análise da influência do preço mais para a frente. Portanto, antes destes aumentos brutais de energia deste próprio ano, mesmo antes de começar a guerra, temos aqui o custo da eletricidade que representava para nós, numa conta de cultura, cerca de 2.000 euros, cerca de 10%. Temos 9% na área da rega e 1% na área da secagem, onde fazemos também a secagem do cereal na quinta. Portanto, a parte elétrica do secador gasta mais alguns quilowatts. A água é realmente o fator-chave na produção de milho, especialmente aqui no sul da Europa, onde a água é fundamental, devido como não chove, temos que regar a totalidade das necessidades da planta. Houve aqui na nossa exploração uma grande alteração dos sistemas de rega, hoje bastante mais eficaz em termos de gestão, tudo é decidido através de apoio de sistemas de sensores, de estações meteorológicas, sondas de umidade. Portanto, tudo isto é um sistema de manutenção e de gestão da rega que torna o sistema o mais eficiente possível, adaptando as necessidades às alterações climáticas e tendo em maior conjugação com as diferenças que vamos tendo ao longo do verão. Para termos uma ideia em termos de consumos reais, o que é que numa exploração agrícola, em termos de consumo unitário, podemos contar? Para regas de baixa profundidade, até 30 metros de coluna d'água, temos à volta de 1.500 kW por ano. Um nível dinâmico à volta de 10 metros de profundidade. Portanto, para um pivô de rega aqui no Vale do Tejo, onde o nível freático, o nível dinâmico da bombagem estará nos 10 metros, 15 metros, nós podemos contar com 1.500 kW por ano com um pivô. Se tivermos uma cobertura total nas mesmas condições, já precisamos mais pressão, porque uma cobertura total trabalha com cerca de 6 kg totais. Temos pelo menos 3.000 kW por hectare. Se tivermos uma cobertura total, mas no caso de estar a água a maior profundidade, nós vamos ter 4.500 kW por ano. Portanto, temos aqui uma variação dependente da pressão e da profundidade a que vamos buscar a água. Como gerir esta necessidade de rega? Portanto, é fundamental gerir bem o projeto de rega, o sistema de manutenção e também a operação diária. No sistema de rega, devemos ter medições, ter a capacidade de observar se o sistema está bem afinado, se está conforme estava previsto no projeto. Devemos ter capacidade de medir os débitos, medir as pressões, para evitar os erros de má gestão, de má distribuição da rega. Portanto, temos estes sistemas, quem está na medida 7.5 do uso eficiente da água, depois temos uns relatórios do sistema de rega e do sistema de energia que são fundamentais para sabermos se os nossos sistemas estão em condições de fazerem um verão em qualidade e com a melhor utilização possível da água. Claro que é nas revisões e nas previsões que temos que apostar tudo. Um sistema de rega com estas exigências precisa estar a trabalhar o verão todo e, portanto, é fundamental termos as manutenções preventivas a não termos problemas de intermitência na água. Portanto,
em termos de pivôs, rodados reparados, sempre no inverno. Todas as peças de desgaste que precisamos e temos previsão que pode haver uma avaria grave já com alguns anos, como o caso dos canos, as colunas das eletrobombas, deverão ser substituídos e não esperar que o pivô caia para depois estar a substituir no meio do verão. É aqui que é a grande diferença da prontidão. E, portanto, todas as peças que sejam de desgaste devem ser mudadas antes de chegarem ao fim da vida útil, para não acontecer no meio do verão termos paragens dos equipamentos. Reapertos, cabos elétricos, da caixas, dos quadros, dos fusíveis, dos disjuntores, etc. Tudo isto que vai ter aquecimentos grandes no verão deve ser tudo reapertado no inverno. Assegurar o acesso à água e à pressão de serviço. Portanto, temos que ter a certeza que ao longo do verão a água que vamos ter no nosso sistema não vai baixar a pressão, e se baixar a pressão temos que atuar nesse sentido de arranjar variadores de velocidade, arranjar soluções de compensação para que o nosso sistema de rega tenha a mesma pressão ao longo de toda a campanha e não só no princípio, e depois vai baixando ao longo do ano, e então vamos ter uma má distribuição da rega. Temos que também aplicar o mais possível as possibilidades que temos de evitar consumos de energia, portanto, variadores de velocidade, exatamente para termos a pressão sempre constante, arrancadores suaves, para evitar grandes golpes no sistema elétrico, e ainda alguns aparelhos que podem fazer alguma redução pontual dos picos de energia, que podem reduzir um pouco o consumo da energia. É na gestão da eficiência da rega, como já vimos, que podemos fazer grandes poupanças, se adaptarmos muito bem as necessidades às aplicações, e para isso temos o sistema o mais eficiente possível, de bom controle, de boa gestão, saber as previsões que vamos precisar da água, saber o histórico daquilo que já foi aplicado, etc. Todo um sistema que, através de controle remoto, podemos também garantir que essa produção da água seja o maior possível, ou seja, que cada litro de água venha a produzir o melhor possível. Claro que tudo isto vamos ter ganhos na produtividade da água. No passado gastávamos bastante mais água com muito menos produção, portanto agora com a mesma água fazer mais produção, ou com mais água produzir ainda proporcional muito mais, temos que ver o aumento da produtividade da água. Portanto, no nosso caso, houve um grande aumento da produtividade da água nos anos 80, devido à passagem das regras de gravidade, das regras de alagamento para as regras da expressão, e agora continuamos a tentar aumentar as produtividades para fazer aumentar também a produtividade da água. É fundamental conseguirmos maiores eficiências nos sistemas de rega, nas perdas, e ter a certeza que aquilo que aplicamos é aquilo que a planta precisa para produzir o máximo. E assim aumentamos a produtividade da água. Mas, no fundo, por mais eficiente que nós sejamos, temos que ter a certeza que vamos ter que sempre comprar energia, temos que ter consumir o melhor possível, saber se é possível ou não, então, produzir a nossa própria energia, porque melhor do que comprar só energia era ter a possibilidade de produzir a energia. É isto que vamos ver agora, o que é necessário para compensar os custos na compra e no tipo de contratos diferentes que podemos vir a fazer. Antes de irmos para a produção própria, temos também aqui, este ano, muito importante, a possibilidade de podermos comprar de forma diferente no mercado. Portanto, nós temos agora 3 formatos de compra de energia. Temos o mercado indexado, portanto, é um mercado que nós estamos a comprar 15 em 15 minutos ao preço que o mercado apresenta. Portanto, não somos nós que decidimos, é um mercado que se fecha, chamado OMIE, e 15 em 15 minutos esse preço vai variando. E assim, se nós quisermos contratar esse modelo, é possível fazê-lo nos 3 modelos de tensão, na BTN, na BTE e na média tensão. Portanto, temos estes 3 níveis de tensão: baixa tensão normal até 41.4 kVA, a baixa tensão especial é quando nós já temos contratos acima de 41, mas que o PT, portanto o posto de transformação, é público, e podemos ir até contratos de 100, 120 kW ou kVA, e a média tensão, que é quando nós somos proprietários do posto de transformação. Nestes 3 tipos de contratos, que depende do tamanho da nossa instalação, podemos entrar no mercado indexado se assim quisermos. Portanto, é uma questão de contrato e ficamos a pagar somente o OMIE, já que este ano, na BTE e na média tensão, as tarifas estão a 0. Ou seja, já não se paga pelo transporte rede como o ano passado, e a partir de agora é o preço indexado
15 em 15 minutos, que vai fazendo o nosso preço. Para termos aqui uma ideia da variação, aqui temos os preços dos últimos meses e principalmente naquela altura que nos assustámos bastante, como o mês de março, quando começou a guerra, já depois de uma subida substancialmente. Portanto, no passado nós tínhamos valores estáveis há muitos anos, entre os 40 e os 50 euros o megawatt. Depois, já antes da guerra, houve uma subida acentuada logo no outono, e depois, no Natal, com a seca, ainda foi pior, até que depois houve aqui alguma regularização e depois veio a tempo da guerra, que fez aqui picos de grande aumento da energia. Portanto, a energia hoje tem andado aqui nos últimos tempos entre os 200 e os 100, com uma média que nós consideramos 150 euros o megawatt. Para ter uma ideia, em cêntimos é 15 cêntimos por kilowatt. Para ter uma ideia, o ano passado, com as redes mais energia, a nossa exploração tinha uma média de 11 cêntimos por kilowatt, ou seja, 110 euros por megawatt. Estamos assim cerca de 30%, 40% neste verão acima do ano passado. Mas a grande dúvida, voltando atrás, ainda há mais dois modelos de negócio, que é o mercado regulado, que é um mercado onde a baixa tensão normal, portanto, a baixa tensão normal pode passar para os contratos regulados, se quisermos. Assim, os nossos operadores, que nós temos nos nossos contratos comerciais, não aceitem conseguir ser concorrenciais com o mercado regulado, que é um mercado público, é um mercado normalmente para a maioria dos consumidores domésticos. Portanto, se quem de nós tiver baixa tensão normal, pode mudar para o mercado regulado, onde os preços este ano estão bastante melhores que o preço do mercado indexado. Para ter uma ideia, aqui, por exemplo, no mês de janeiro, o mercado indexado estava à média de 23 cêntimos, mas o mercado regulado nacional, no vazio, está a 9 cêntimos, na cheia a 15 cêntimos e na ponta a 28. Claro que na ponta é sempre um valor mais alto, porque mesmo este ano, depois de ter vindo para as tarifas para zero, no caso do baixa tensão normal, ainda se paga uma boa rede em termos de hora ponta. De qualquer maneira, temos aqui uma boa oportunidade para quem está na baixa tensão normal poder refugiar-se no mercado regulado. Também depois temos o mercado contratualizado a mais do que um ano, e hoje as operadoras o que estão a fazer é oferecer bons preços, ou preços mais baixos, nunca tão baixos como o ano passado, mas preços mais baixos do que os preços atuais, fidelizando-nos a 5 ou 10 anos. Portanto, essas são as três hipóteses. Mercado indexado, podemos sair a qualquer momento. Mercado regulado, para o caso da baixa tensão normal, que é o único que o mercado regulado permite, e, portanto, temos um refúgio de uma tarifa fixa através de um contrato com o Estado, do Sistema Universal, e depois podemos contratar com as nossas operadoras mercado, contratos a 5, 10 anos, que nos trazem também alguma baixa dos preços. Porque senão temos que nos sujeitar ao mercado indexado, que vai variando muito, e como eu estava a dizer, durante a campanha agrícola está na média dos 150 euros o megawatt, ou 15 cêntimos por kilowatt. Portanto, vamos passar agora à fase que, se não podes vencê-los, junta-te a eles. Portanto, se nós virmos que o mercado da energia continua de tal maneira caro, difícil de resolver, será possível ou não nós produzirmos a nossa própria eletricidade? À partida, parecia que ser o ideal, que era como é que podíamos ver livre da compra de energia. Este será o sonho de qualquer agricultor de regadio, e para ver isso temos que ver quais são os níveis, qual é o negócio possível neste caso. Quais são as fontes que podemos escolher? No nosso caso agrícola, e no caso de Portugal, a maioria de nós, o único mais interessante será o sistema solar, fotovoltaico, porque não temos nem geotermia, nem biomassa, barragens também nos vales onde costumamos regar, provavelmente também não, e a própria energia eólica ainda não está madura o suficiente para que nestes vales tenha interesse em termos económicos. Portanto, a vantagem da fotovoltaica é que realmente é um combustível sempre permanente e barato, apesar de ser só durante o dia, mas é um combustível que é grátis. Nós temos uns grandes índices de radiação em Portugal e, portanto, estamos a realizar também a produção nas horas de maior consumo, nas horas de ponta. E, portanto, será sempre um bem de primeira necessidade, mesmo que nós não consigamos consumir totalmente. Também tem valor porque é uma energia
que normalmente faz muita falta durante o dia. As vantagens desta produção de pequena escala, porque estamos a falar aqui, são pequenos parques e não os grandes parques que nós vemos de muitos hectares, que não é este negócio. Este negócio que se pretende é tornar-nos autossuficientes e não mais que isso. E, portanto, esta vantagem desta pequena escala descentralizada é ajuda a equilibrar a rede. A maioria das nossas redes são fins de linha, com muitas baixas de tensão, etc. E, portanto, o fotovoltaico vai ser uma ajuda para as redes longínquas e que estão afastadas dos centros eletroprodutor. E, por isso, vai ajudar a equilibrar a rede. A produção é junto ao consumo e, portanto, não há perdas de transporte. Temos a possibilidade de fazermos nós parte das manutenções e o investimento são por todo o território, que é, em termos geográficos, é sempre melhor investimentos espalhados pelo país todo do que grandes parques solares, em termos mesmo de impacto ambiental, etc. Esta é a grande vantagem. Portugal, dos países com mais radiação da Europa, e, portanto, estamos com muita capacidade de produzir em muita escala, porque temos muito sol durante muita parte do ano. Para se ter uma ideia, o que é que era preciso para regar um hectare de milho vai depender outra vez daquela água que nós tínhamos visto, se é 10 metros de profundidade, se é 20, se é 30, se é uma cobertura total, se é uma gota a gota. Mas para se ter aí tal ideia, os 1500 kW que seriam necessários para a melhor das situações, seria necessário 1 kW pico de potência. O que é 1 kW pico de potência? No fundo é aquilo que eu ponho em cima do meu telhado ou no solo, que vai estar a produzir todo o ano. E isso chama-se kilowatt pico, ou seja, kilowatt potência instalada, porque irá produzir no seu máximo ao meio-dia. O máximo normalmente que nós temos aqui nem nunca chega a produzir o máximo, cerca de 70% daquilo que temos. Portanto, se eu tiver 2 kW, que é este caso, aqui estamos a falar em 4 painéis de 500 watts, dá um conjunto de 2 kW pico, ele, à cerca da hora do almoço, ao meio-dia, terá uma produção assim cerca de 1700 watts, 1800 watts. Para se ter uma ideia, depois, ao longo de um ano, sempre a produzir, nós vamos produzir cerca de 1500 kW por cada kilowatt pico. Ou seja, um painel de 2 kW, ou 4 painéis de 500 watts, irão produzir cerca de 3000 kW. E daria, então, para regar um hectare de milho com um pivô com 50 metros de profundidade da água. Portanto, esta é a proporção que vamos esperar. Cerca de 2 kW pico por cada hectare com águas bastante profundas. Se for águas mais à superfície ou necessitar de menos pressão, que é o caso da gota a gota, já vamos precisar de menos área de painéis. Cada 2 kW ocupam cerca de 10 metros quadrados. São necessários 10 metros quadrados, ou seja, 2,5 metros por cada quilowatt. Portanto, o nosso objetivo era, então, a autossuficiência na exploração e a redução de emissões, porque ao mesmo tempo que produzimos a nossa própria energia, também a energia que comprávamos tinha muito mais emissões, cerca de 250 gramas por quilowatt. Aqui podemos ir para uma emissão de cerca de 45 gramas por quilowatt produzido em fotovoltaico. Portanto, aquilo que fazemos normalmente é que cada secção de rega, cada estrutura que tem um regadio, tem um parque fotovoltaico, tem um pivô ou uma cobertura, e assim fazemos, portanto, os pontos estão ligados à rede elétrica nacional e normalmente o que fazemos é juntar ao nosso consumo a produção com um parque solar que vai ser atribuído um determinado sistema de rega. Portanto, por cada hectare que está a regar, precisamos dos tais 2 kW e dos tais 20 metros quadrados de painéis. Por isso, para termos uma ideia, há muitas pessoas que dizem, mas isso vamos acabar e destruir muita área agrícola. Para se ter uma ideia, estamos a falar em menos do que 0,1 da área regada. Ou seja, tenho aqui um pivô, aqui cerca de 10, 12 hectares, e o que vamos gastar é cerca de 10, 20 metros quadrados. Portanto, não chega a 0,1 da área regada. Portanto, aceitamos que todos nós temos áreas marginais onde podemos colocar os painéis, que não vai pôr em causa a produtividade. Pelo contrário, vamos nos tornar independentes e autossuficientes e reduzir bastante as emissões e, portanto, compensa essa perca, que não é uma perca, porque mesmo debaixo dos parques solares ainda há alguma utilidade daquela terra como apoio à biodiversidade, etc. Portanto, assim, todos os pivôs que nós temos, todos eles têm associados um parque solar. Portanto, neste caso, temos aqui um parque de cerca de 20 kW, que rega destes dois pivôs, e temos um saldo no fim do ano
de 4.500 quilowatts. Vamos tentar compreender que, instantaneamente, há muitas alturas que nós estamos a comprar, porque não conseguimos produzir a totalidade, ou quando passa uma nuvem, etc. Portanto, o sistema do autoconsumo ligado à rede tem umas grandes vantagens, que é, no fundo, ele vai aproveitando toda a produção instantânea, aquela que é possível consumir imediatamente é consumida, a que não é consumida é injetada na rede, como vamos ver mais à frente, e quando me falta energia, ou preciso regar de noite, ou já só está a produzir metade daquilo que eu consumo, vai-se buscar à rede. Portanto, este é o sistema mais eficaz e mais equilibrado e menos arriscado do que os outros sistemas de off-grid. Portanto, nos modelos possíveis, vamos ver a mini geração, que era o que existia até o ano 2020. Depois temos o off-grid, o autoconsumo, que eu agora estava a falar, e o autoconsumo mais venda de excedentes. E estes são os modelos que podemos optar em termos de mercado e em termos de regulação. O modelo de negócio atual, vamos ver como é que se adapta ao nosso consumo versus a nossa produção. Portanto, aqui o que fizemos foi estudar, na realidade, com parques já existentes e sistemas de rega que já temos na realidade, adaptámos aqui um parque de 115 kW para um pivô de 105 hectares, com 50 metros de coluna de água, ou seja, 5 kg no total da aspiração e compressão. Portanto, aquilo que vemos, a produção de energia mensal deste parque, temos aqui a produzir mais baixo em janeiro, vai subindo até o mês de julho, depois desce até o mês de dezembro, naturalmente, conforme mais quantidade de sol ou não. Agora vamos ver a necessidade de quilowatts em termos da necessidade da rega. Começámos em março, com algumas regas de emergência, depois alguma rega em abril, pouca em maio, e o forte da rega é junho, julho. Este pivô tem pouco em agosto, porque semeia-se muito cedo. Portanto, estas são as necessidades. O que vimos é que esta produção é próxima daquela... esta necessidade é próxima da produção que tínhamos. Em termos de off-grid, desligando da rede, se eu tivesse um sistema de 105 hectares e tivesse um parque só para alimentar, em julho, por exemplo, vamos ver que o parque não tinha qualquer hipótese, porque as necessidades a azul são muito superiores àquilo que o parque produzia diariamente. Portanto, aquilo que nos interessa é ver se o balanço entre a produção e o consumo ao longo do ano são interessantes para que o negócio seja possível através de um parque de pequena dimensão e não um parque gigante para depois estar em off-grid, quer dizer, fora da rede, ter capacidade de bombar a água que eu necessito instantaneamente, que é muito grande e durante muito pouco tempo. Portanto, e isto só daria à noite, não poderia regar, etc. Portanto, aquilo que estamos a ver aqui é que instantaneamente era impossível, dia a dia mesmo, equilibrar a necessidade da produção e do consumo. Em termos de autoconsumo puro, eu, em janeiro, estava a exportar energia na produção porque não a consumia, em fevereiro estava a exportar, não consumia nada, em março começava a consumir um bocadinho, em abril um bocadinho, em maio já estava quase a consumir o mesmo que a produzir, mas chegava a junho já precisava de consumir muito mais do que o que produzia, julho a mesma coisa, agosto talvez fosse quase equilibrado, e mesmo assim teria que ser em simultâneo com a produção. Portanto, em setembro, outubro e novembro tinha que deitar a energia toda fora. Portanto, este autoconsumo não é viável para a agricultura, porque nós só regamos de verão. Portanto, mesmo que fosse um net metering, como as baterias, etc. Portanto, aquilo que é interessante foi aquilo que foi permitido a partir de janeiro deste ano. Ou seja, que é um regime de autoconsumo, sim, tudo o que for consumido instantaneamente é consumido na exploração, mas depois, tudo o que eu não consumir instantaneamente, vou vender o excedente. E com esse dinheiro, na prática, compro aquilo que me faz falta. Portanto, na prática, em janeiro começo a exportar energia, estou a fazer um saldo, porque fico com este dinheiro, voltei a produzir mais em fevereiro, tenho este saldo, em março já gastei um bocadinho, e portanto, o que interessa é que eu, com o dinheiro que aquilo que vendo, vou agora pagar aquilo que compro. E chego ao fim do ano com um saldo zero. Isto é fundamental. E portanto, por isso é que eu acho que agora é que é realmente a altura ideal para fazer os investimentos, pois se a legislação continuar assim, é permitido, com muito mais baixo investimento, podermos sermos neutros, independentemente do preço da energia, porque na prática vamos vender e comprar na mesma base. Já vamos ver os preços. Portanto, o projeto de autossuficiência de energia elétrica, na prática, voltamos outra vez aos 2 kW por hectare,
e temos a possibilidade de ser mais eficiente em termos da água. Porque, na prática, se eu puder, por exemplo, estar um grande dia de vento em julho, eu posso, nesse dia, resolver vender a totalidade da energia e depois volto a comprar a energia à noite, nesse próprio dia, para regar de noite e então posso ter muito maior eficiência da água. Porque aquilo que estamos a ver do autoconsumo, que não seja com venda de excedente, vamos obrigar o agricultor a regar sempre de dia e muitas vezes sabemos que de dia é a altura pior para regar, principalmente quem tem pivôs e coberturas totais. Se for uma questão de gota a gota, já não é tão grave, mas em termos de aspersão era fundamental conseguir-se fazê-lo só com baixos ventos durante o dia ou então passar para a noite alguns desses dias de mais vento. Portanto, este regime passará a ter um contador bidirecional. Portanto, o contador, no fundo, vai marcando aquilo que vamos vendendo e aquilo que vamos comprando. E são dois negócios independentes que se podem fazer até empresas diferentes. Eu posso estar a comprar à EDP ou à Galp e vender ao Sistema Universal ou vender a empresas que me compram o excedente. E isto é fundamental. Normalmente, os preços que nós podemos contar na venda de excedentes, para quem está no tal mercado indexado, portanto, o mercado ligado aos 15 a 15 minutos, portanto, o mercado variável, podemos vendê-lo ao preço de 80 a 90% do valor que compramos. Isto é fundamental de perceber que é talvez a zona mais interessante, de forma que podemos ficar independentes do subida ou das descidas dos preços. Se eu tiver uma produção que me abasteça todos os quilowatts que eu tenho que comprar ao longo de um ano, se eu vender 80%, 90% daquilo que compro, portanto só tenho que produzir ali mais 10% daquilo que consumo para ser neutro. E assim compraria sempre em indexado e venderia em indexado, apesar de ter aqui um FII, eu tinha essa e ficava completamente liberto da necessidade de pagar pela eletricidade, porque anulava-se as minhas vendas e as minhas compras independentemente. Quanto mais eu consumisse instantaneamente, mais podia ganhar, mas tenho a liberdade de o fazer de dia ou de noite por causa do vento e da eficiência da água. Portanto, o retorno agora fica ligado ao preço do investimento, já não ao preço da energia que eu compro ou que eu vendo, porque eu compraria a 80% ou a 90% daquilo que vendo, e isso dar-me-ia um crédito para ficar com neutro em termos de custos de energia. Portanto, o que vamos aqui ver é o custo do investimento, o preço de acesso às redes. Portanto, este ano, pelo menos, este ano não há acesso às redes, não há preço de transporte quando estamos a vender o excedente, que isso pode vir a fazer com que o preço seja bastante menor, porque se nos voltarem a cobrar o transporte de redes para quem vende excedentes, temos que também descontar o preço das redes quando vendemos a nossa energia a um cliente. Mas, por enquanto, podemos aceitar que, se continuar assim, é muito interessante porque o acesso às redes agora está perto do zero portanto, temos que contar também com os impostos. Portanto, o que vendemos e compramos irá fazer balanço em termos de impostos. E aqui temos aqui uma novidade, que é perceber que algumas destes investimentos podem ser apoiados por alguns modelos do PDR ou do PRR e, mesmo que não tenha esse tipo de apoios, podem ter um crédito fiscal. Por exemplo, este semestre há um crédito fiscal próprio para o investimento geral na exploração que vai fazer baixar o preço do investimento. Portanto, aquilo que temos que ver agora é o que é que custa hoje instalar um kilowatt. Eu fizemos aqui umas contas e dissemos que aos preços médios de agora vamos pôr o investimento à volta dos 1000 € o kilowatt pico. Ou seja, para fazer um kilowatt eu gastaria 1000 €. Sem apoios, sem créditos, etc. Isto é o preço real de mercado. Podemos ter mercado a conseguir vender a 800, a 900, a 1100, a 1200. E por isso, para ter uma ideia, o Next Generation atribuiu 1300 €, portanto está mais para aqui. Já dá para ter alguma folga para a manutenção, etc. Porque nunca nos podemos esquecer que depois de comprar um painel a gente vai ter que contar com a manutenção, porque há muita gente que pensa, pronto, eu ponho um painel e depois estou 25 anos a produzir e sem mais nenhum custo. Não é verdade, porque temos que contar pelo menos com 5% deste custo anualmente para a manutenção. Isso faz com que tenhamos os nossos parques em boas condições, limpos, a produzir, sem ervas, de forma a termos a garantia que vamos produzir aquilo que estava previsto. Portanto, vamos contar com um investimento de 1000 € por cada kilowatt. Portanto, se precisarmos de 2 kW por hectare, serão à volta de 2000 € por hectare. Isto vai ser um investimento que vai dar
os tais 1.500 kW por ano, e vamos contar que este investimento esteja a trabalhar durante 25 anos. Ora bem, para 1.000 euros de custos, ao fim de 25 anos, aquilo que nós fizemos os cálculos, nos vai custar cada kilowatt são 6,8 cêntimos. Ora, já com a manutenção, já com o investimento e sem qualquer apoio. Portanto, 6,8 para quando, ano passado, nós comprávamos energia a cerca de 11 cêntimos. Reparem bem, é duplamente, é metade do valor daquilo que comprávamos ano passado. Mas é que este ano o valor está a cerca dos 15 cêntimos. Portanto, estamos a falar quase em 3 vezes mais barato. Ou seja, eu ao pôr o parque solar, estou a produzir energia com um custo. Portanto, aquela minha fábrica de produzir energia tem um custo de 6,8 cêntimos o quilowatt. Isto é espetacular ao pé dos preços que, no fundo, estamos a comprar. Agora, podemos dizer, mas eu tenho juros, tenho que comprar mais cedo e só vou ter quilowatts daqui a 25 anos. Isso é verdade, mas quem consiga liquidez, quem que tesouraria para fazer este investimento, quem que conseguir empréstimos, pode considerar aqui também os juros, mesmo, ainda tem aqui muita folga, mesmo para vir para aqui para os 8 cêntimos ou para os 7 cêntimos, etc. E isto sem qualquer tipo de apoio. Se tivermos apoio, por exemplo, de 30%, ora, este preço de quilowatt já vem para muito mais baixo do que os 5 cêntimos. E isto é muito, muito interessante. Fizemos também aqui um pequeno exercício que aquilo que a nossa quinta está a fazer é a contar que no futuro toda a energia que nós precisamos para produzir um hectare de milho será produzida na exploração. E fomos ver se todos os consumos já fossem elétricos, quanta energia é que precisaríamos por hectare. E como já vimos, na rega temos 3.000 kW por ano. Na tração, se eu tivesse tratores elétricos, eu precisaria de 1.750 kW por ano para pôr um trator a gradar, a lavrar, a ceifar, etc. Fizemos os cálculos quanto, e foi tão simples como isto. Por cada litro de gás óleo que eu gasto, eu atribuí 10 kW para uma máquina elétrica. Portanto, se eu gasto 175 litros de gasóleo, no fundo, eu por hectare gasto 175 litros de gasóleo, aqui gastaria 1.750 kW. Os fitofármacos, se fossem todos feitos em fábricas elétricas, se fosse tudo transformado em energia elétrica, eu gastaria 1.100. Por exemplo, o azoto pode ser feito através do hidrogênio verde e já se sabe quanto é que vai gastar em termos de quilowatts para fazer a necessidade de hidrogênio, que depois vai ser transformado em azoto verde, e esse azoto, no fundo, tem uma equivalência elétrica e eu preciso produzir a eletricidade para ser equivalente àquela necessidade dos fitofármacos. O secador, também se fosse todo elétrico, eu transformaria outra vez os 150 euros, 150 litros de gasóleo por hectare, transformá-los-ia numa necessidade de 1.500 kW por hectare. Portanto, o total para fazer um hectare de milho todo elétrico seria 7.500 kW. E para isso eu precisava de um parque de cerca de 5 kW por hectare. Portanto, não é nada do outro mundo. E com isto, eu durante 25 anos não comprava nem um cêntimo de energia fora da exploração. Ora, isto é o sonho de qualquer agricultor e é o sonho da Quinta da Cholda. E para isso caminhamos para produções cada vez mais altas de fotovoltaico, de forma a neutralizar a necessidade de comprar energia no exterior. Por isso, aí precisaríamos de um parque fotovoltaico de 5 kW, uma área de 25 metros quadrados por hectare, e para isso com os 0,25% de área a regar. E um investimento de cerca de 5.000 euros por hectare. Ou seja, eu hoje gastava 5.000 euros e não gastaria, nem compraria adubo, nem compraria fitofármacos, porque a energia que estava associada a todos esses seria a energia que eu já estava a produzir na minha exploração, que podia trocar então por esses fitofármacos e por esse custo energético. Eu estou a falar em termos de nível da energia, ainda falta as patentes, os valores que depois estão associados a isto, mas isto, no fundo, era o volume de energia necessário que eu tinha que produzir para não ter necessidade de comprar energia vinda do outro lado. E, portanto, esta autossuficiência energética seria conseguida quando conseguíssemos chegar aos 7.500 kW por ano. No nosso caso, nós já estamos próximos desse valor, portanto, já ultrapassámos a autossuficiência em termos de rega e, portanto, estamos a caminhar para termos uma autoprodução total daquilo que consumimos ao longo do ano.
Portanto, as conclusões desta apresentação é que as explorações intensivas estão muito sujeitas ao preço de energia. Portanto, esta competitividade vai passar muito para a eficiência do uso desta energia. Ou somos muito mais eficientes ou nunca seremos competitivos com países que não precisam de regar. Existem possibilidades de produzir parte da energia na exploração e a energia fotovoltaica tem grandes possibilidades de conseguir superar a totalidade dos gastos. O regime atual pode ser interessante, vendendo os excedentes passa a ser muito mais eficaz e muito mais rápido o retorno deste investimento e por isso conseguiremos ser autónomos em termos de energia pela totalidade dessas necessidades e para isso seremos mais competitivos no futuro. Muito obrigado e alguma dúvida, como sabem bem os meus contactos, estejam à vontade.